nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo. É importante termos bem claro que nós seguimos a Jesus, e seguimos a Jesus como Ele é, a Jesus de Nazaré, Filho de Deus feito homem, Deus humanado. Estamos falando nas nossas últimas catequeses a respeito da divindade de Jesus. Falamos na semana passada a respeito dos milagres como provas da sua divindade. O próprio Nicodemos disse que se não fosse de Deus não faria as obras que ele fazia. E Jesus coloca seus milagres como o critério que dá autoridade ao que ele fala, ao que ele ensina. Se não creem em mim, creiam nas minhas obras. Então, os milagres de Jesus são sempre colocados pela teologia e pela apologética, sobretudo, como credencial da sua missão e da sua palavra e credencial da sua divindade. O maior milagre de Jesus foi a ressurreição. Nós não tratamos semana passada diretamente, vamos tratar um dia só sobre isso. O segundo critério, ou segunda prova da missão de Jesus e da sua divindade, são as profecias. E será sobre as profecias que nós vamos tratar hoje. Em Jesus se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Segundo, Jesus fez profecias, essas profecias foram cumpridas. Então vamos começar falando o que é uma profecia. A profecia, ela vem do grego, tem dois sentidos. A profecia pode ser uma interpretação ou pode ser uma previsão de um futuro. Nesse sentido, a profecia, ela vem de Deus e todo profeta só profetiza falando em nome de Deus. Porque Deus é quem dá a legítima interpretação das coisas e o profeta fala em nome de Deus, interpretando a voz de Deus para as pessoas, como tantos profetas nós tivemos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê lá os 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Vemos 12 profetas menores, 12, vários, e alguns que fizeram profecias, mas não são caracterizados como profetas como tais. Mas nós vemos profecias em Davi, por exemplo, uma profecia lá em Jacó, quando abençoou seu filho Judá, mas não são caracterizados como profetas como tais, porque os profetas foram enviados por Deus para corrigir, para ensinar, para dar a voz de Deus combatendo os erros e para também preparar o povo para a vinda do Messias, nos vários aspectos dessa vinda do Messias. Então, profetizar é isso, interpretar e prever o futuro. Se nós olhamos no Antigo Testamento, vamos ver que os judeus
eles tinham um respeito profundo ao Antigo Testamento, por vários motivos, né? Primeiro, pelo valor histórico do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento mostra os livros que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Eles chamavam de escrituras, né? Os livros foram escritos no decorrer do tempo, em vários momentos. A história, sobretudo do povo de Israel, mostra exatamente o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Tira aquele povo do paganismo, começa aquele povo com um homem chamado Abraão, e de Abraão faz uma grande nação, e vai cuidando desse povo. Historicamente, são os judeus, né, os hebreus e depois judeus, são praticamente a mesma coisa. Então vai cuidando, dando leis, normas, culto, e sobretudo, o que era causa de um grande orgulho, humanamente falando, dos judeus, é exatamente ser o único povo monoteísta. Daí o grande valor que davam as escrituras, que as escrituras os preservavam do politeísmo. E quando eles saíam, interessante que a relação de Deus com o povo hebreu era uma relação assim matrimonial. Quando o povo cometia o pecado da idolatria, Deus chamava aquele povo de adúltero. Esse povo é adúltero. Por que adúltero? Porque rompeu a aliança matrimonial comigo. Então a relação de Deus com o seu povo era uma relação de matrimônio. Deus cuidando do povo e o povo estando sujeito a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então os judeus tinham um cuidado muito grande, um respeito muito grande pelas Escrituras, pelo seu valor histórico e também pelo seu valor sobrenatural, que mostrava ali o carinho de Deus e o que Deus queria daquele povo. Deus tinha dado as Escrituras só para eles, com esse valor de missão também que esse povo tinha com todos os homens, com todas as pessoas. Nós temos a lei e vamos levar isso a todo o povo. Por isso o grande sonho dos judeus, dos tempos de Jesus sobretudo, de voltar ao esplendor do reino de Davi e o Messias que eles esperavam, isso nos tempos de Jesus. O Messias seria aquele que iria unir todo mundo e levar Israel e fazer de Israel essa grande nação universal, tendo Israel sempre à frente. Esse é o trabalho do Messias, um dos aspectos que buscavam no Messias era exatamente esse. Então esse carinho que os judeus tinham com a Sagrada Escritura é muito grande. Sabiam que eram escritos por homens e homens inspirados por Deus, né? As Escrituras eram feitas pelo próprio Deus, pelas mãos dos homens. Havia uma discussão, que a gente não vai entrar aqui agora, daqueles escritos deuterocanônicos ou protocanônicos, ou seja, aqueles escritos que muitos judeus não aceitavam os escritos feitos durante o tempo em que estavam no cativeiro, então porque Deus só inspirava na Palestina, né? Aí houve aquela discussão dos protocanônicos, deuterocanônicos, aí rejeitavam, por exemplo, Macabeus, Tobias, mas é uma discussão que na época de Jesus praticamente não existia, né? Depois, no ano 100, aí depois de Cristo, os mestres, os rabinos se juntaram e definiram que livros inspirados eram só, os deuterocanônicos não eram inspirados. Então, evidentemente, tiraram esses 7 livros, né? E Lutero, quando vem, ele adota essa escritura dos judeus, né? Mas era algo que no tempo de Cristo não se falava. Usava-se a tradução dos 70, que na verdade eram 72 rabinos que tinham feito em Alexandria, no Egito, tinham feito a tradução toda para o grego, tradução dos 70, e essa tradução tinha todos esses livros, né, os deuterocanônicos e protocanônicos. Mas isso não veio ao caso agora. O fato é que eles respeitavam e amavam as Escrituras, né, mostrava a grandeza do seu povo escolhido,
povo com lei, povo com culto, mostrava também o perdão de Deus para aquele povo que quando caía, Deus dava o perdão, quando eles se arrependiam, né? E, sobretudo, nos livros havia a promessa de Deus para a vinda de um Messias. Esse Messias, o termo Messias significa ungido, é o sinônimo de Cristo. E esse Messias viria para ser enviado por Deus para restaurar todas as coisas, a sua ordem verdadeira e fundar um reino que se estenda para todos os homens, inaugurando uma nova relação de Deus com a humanidade. E eles esperavam esse Messias, a tradição já trazia essa espera, e as Sagradas Escrituras mostravam lá desde Adão, quando há o primeiro pecado, ela te esmagará a cabeça, por exemplo, já é uma profecia. Depois vamos ver isso em Noé, depois vamos ver isso em Abraão, sobretudo. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Depois em Jacó, quando dá a bênção para Judá, de Judá sairá essa bênção, né? Davi era da família de Judá, né? E a gente vai vendo na história do Antigo Testamento, né, em diversos momentos, falando da vida desse Messias, desse grande enviado por Deus. Agora é interessante que no decorrer da história, no Antigo Testamento, nós vamos ver nos livros, não só falando da vinda desse enviado, desse Messias, mas falando até os aspectos mais particulares da sua vida. Como será esse Messias? Será de que família? Então você vai ver lá, será da família de Davi, né? E interessante que é da família de Davi, mas é senhor de Davi. É um mistério que depois a gente vai descobrir, né? Vai falando também que ele vai nascer de uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então vai mostrando sua família, seu nascimento, o local do seu nascimento, em Belém, e vai dizer: tu, Belém, terra de Judá, porque existia uma outra Belém que não era de Judá. Então vai ser em Judá, isso muitos séculos antes, né? Fala o tempo. O profeta Daniel vai nos falar quanto tempo, desde a época dele, tantas semanas de anos, aí virá aquele enviado por Deus, né? Isso e todas essas profecias, elas ficaram até o século III antes de Cristo. Fala também sobre a sua vida. Será um mestre, um profeta. Fala também que ele vai fazer leis, que ele será portador de uma nova aliança, do novo relacionamento de Deus com os homens. Será sacerdote. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma profecia desse Messias, né? Será vítima, como a ovelha levada ao matadouro, de lá Isaías, né? Como o cordeiro diante de quem o tosquia. Sofrerá muito, o servo sofredor de Javé. Será maltratado, será transpassado nas mãos e nos pés. Até o detalhe, né, das suas vestes serão sorteadas. Tudo isso, falando desse Messias, no Antigo Testamento, será cheio do Espírito do Senhor. Isaías fala lá: espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Fará muitos milagres, entrará triunfante em Jerusalém, aos gritos do povo, mas será vendido também por 30 moedas, está lá no Antigo Testamento. Sofrerá humilhações, como eu disse. Terá, por exemplo, como alimento fel. Lá na cruz a gente viu isso. Mas Oséias diz que ele vai ressuscitar. Vai morrer, mas vai ressuscitar, né? Salmos também falam isso. Mas esse Messias fundará um reino
uma nova aliança de Deus com os homens. Isso aí será a vitória no monoteísmo para todos os homens. E ele vai estabelecer um sacrifício universal, um único sacrifício. Gosto muito da profecia de Malaquias, que dizia: desde o nascente até o poente, meu nome é grande entre as nações, e em toda parte se sacrifica e se oferece uma oblação pura. Quer dizer, ele já anuncia que esse Messias estabelecerá um sacrifício único, universal, em todas as partes, do nascente ao poente. Será o triunfo dele por toda a humanidade. Então tudo isso fazia parte das profecias que os judeus sabiam, conheciam em detalhes a respeito do Messias. Na plenitude dos tempos, Deus manda o seu Filho. Aí a gente vê aparecer um homem lá na Galileia, simples, filho de um carpinteiro, também carpinteiro, Jesus era carpinteiro, e começa a pregar, começa a fazer milagres, e começa a mostrar que ele é o enviado. E o povo conhecia essas profecias, é ele. Então a gente vê lá o cego: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O povo gritar: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. E todo mundo já começou a referir isso. O povo começou a ir atrás. Muitos iam por causa dos milagres, outros iam por causa do que ele falava como quem tem autoridade. E ele começa então a realizar coisas extraordinárias. Já havia aparecido também outros lá se dizendo Messias, né? Como grandes restauradores de Israel. Será que era? E Jesus vai mostrar com a sua vida, né? E a gente vai ver que em Jesus se cumprem todas essas profecias. Primeiro, a origem. Jesus é filho de Abraão. Pega lá na genealogia, tanto de Lucas quanto de Mateus, filho de Abraão. Mateus ainda pega Abraão, pegando cada geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e vai até chegar, né, a José e evidentemente a Maria. A geração era no ramo masculino, mas vai chegar a Jesus. Fala também do seu nascimento. O tempo era aquele, segundo as profecias de Daniel, era aquele tempo em que iria nascer o Messias, não teria outro. E o povo sabia disso. E os chefes de Israel também sabiam. Está agora, tanto é que ainda pensaram até que João Batista fosse. João Batista dizia: eu não sou o Cristo, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. E a gente vai vendo que as profecias vão se realizando em Jesus. A sua função é sacerdote. Ele ofereceu um sacrifício. São Paulo fala aos Hebreus, aliás, a Epístola aos Hebreus nos fala, né? Todo pontífice é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si, pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Mas aí mostra: Jesus entrou uma vez no Santo dos Santos e ofereceu o único sacrifício. Então mostra que Jesus é sacerdote. E a gente vê lá na última ceia ele exercendo a função sacerdotal. Lá na cruz ele é o sacerdote e é também vítima, é profeta. A gente vê Jesus falando do Pai e dando a conhecer a vontade do Pai para nós e fazendo profecias a respeito do futuro. Vemos Jesus também rei. É interessante que Pilatos, quando pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: sim, tu dizes, eu sou o rei. Ele não negou o reinado dele, ele é rei.
não era um rei do modo como a maioria do povo queria. Ele queria um rei guerreiro, no sentido material, que fosse expulsar os romanos de lá com todo o poder e fosse assim levar o povo hebreu, o povo judeu, para dominar o mundo inteiro. Eles queriam um rei material. Por isso, como eu disse hoje na homilia, não poderiam nunca admitir um rei derrotado. Se a gente olha para a cruz, parece que esse rei foi derrotado, porque foi tudo ilusão. Toda a pregação foi ilusão. Por isso nós vemos os discípulos de Emaús, voltando para Emaús, cabisbaixos, sentindo derrota. Nós achamos que ele iria restaurar Israel e tal. Só que o reino que Cristo queria restaurar ia ter Israel. De Israel que iria sair para o mundo inteiro. Mas não era o reino que eles pensaram. Não era um reino material. Era um reino espiritual. Evidentemente, com consequências materiais. É um reino de paz, de justiça, de vida, de amor. Mas não era um reino que os judeus esperavam e queriam. Depois eu vou, numa próxima aula, falar para vocês sobre os partidos que haviam naquela época. Vocês vão entender muito bem isso que eu estou falando aqui. Não só os partidos políticos, como as seitas religiosas que haviam dentro do judaísmo naquela época de Cristo. Aí, quando vocês forem ler as Sagradas Escrituras, vocês vão observar, isso aqui é dessa seita. Esse aqui ele falou isso por causa daquilo, por causa dessa posição política. É interessante, né? E vocês vão observar que muita coisa se repete na história, inclusive hoje, né? Jesus fala também da sua missão. Ele fundou o reino e toda a sua pregação foi para esse reino. Quando começa a pregar, ele já diz: aproxima-se de vós o reino de Deus. Depois diz: o reino de Deus está no meio de vós. Quando ensina as parábolas, fala as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, é uma cidade sobre a montanha, e por aí vai. Semente, semeador, por aí vai, os diversos aspectos desse reino. Então, se quisermos conhecer o reino de Deus, temos que ir necessariamente para as parábolas, e vai mostrar os diversos aspectos desse reino. E ele é um rei, não é? Então vamos vendo aí as provas de que todas essas profecias do Antigo Testamento, elas se realizam de modo claro e evidente em Jesus. A própria ressurreição, quando foi predito no Antigo Testamento, ele está ali. E é interessante que os fariseus, os inimigos, aí os saduceus e os fariseus, eles sabiam. Tanto é que depois que Jesus morreu, eles foram a Pilatos e pediram a Pilatos guardas para o sepulcro. Por quê? Pois vieram com a história, aquela velha desculpa, né? A gente vai fazer uma coisa errada e inventa uma coisa que parece bonita, né? É porque os discípulos podem vir e roubarem o corpo, etc. E nada, eles sabiam. Jesus tinha falado. Eles viram tantas coisas. Depois diziam que era por Beelzebul, príncipe dos demônios. Desculpa. Na realidade ali havia uma obstinação contra o Jesus, porque não era o Messias que eles queriam. Não é, vamos matá-lo. Mas imagine, um absurdo querer matar Lázaro depois de ressuscitado para negar a ressurreição. E Cristo fez a ressurreição diante de todo mundo. 4 dias depois de morto, vem Lázaro, vem para fora. E foi perto, Betânia é pertíssimo de Jerusalém. Betânia está a 3 quilômetros de Jerusalém. Hoje é difícil de ir, a gente tem que dar uma volta, porque tem lá aquele muro, né? Os palestinos separam, porque Betânia está com os palestinos, né? Então a gente dá para ver Jerusalém, talvez. Eu não vi porque fiquei na parte de baixo, né? Mas daria para ver, né? Viu o muro, né? Então hoje tem que dar uma volta.
Mas naquela época tinha 3, 4 quilômetros, pertíssimo. Não é? Então você imagina que todo mundo, depois a família de Lázaro era conhecidíssima, então muita gente foi lá para consolar Marta e Maria, e veio Jesus ressuscitar o Lázaro 4 dias depois de morto. Tanto que a irmã dele disse: Senhor, não vai lá não, porque já está fedendo, já está cheirando mal. Ele disse: abre aí, mandou abrir a pedra e ressuscitou. Mas a obstinação daqueles que queriam um Messias temporal era tão grande que vamos matar Lázaro, né? E Caifás disse: é melhor a gente logo dar um jeito de matar esse homem antes que todo o povo já está indo com ele. Depois virão os romanos e dominaram a todos. Caifás fez essa, inclusive, uma profecia, né? Ele era sumo sacerdote aquele ano. O fato é que rejeitaram Jesus por isso. Não era o Jesus que eles queriam. Então vamos matá-lo. Essa história se repete, né? Às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, quer que Deus faça a vontade da gente. Então quando Ele não faz, o que eu faço? Mato Deus. Se puder, né? Não mato porque Ele morre. Mas de qualquer forma, na minha vida, né? Quanta gente se deixa de praticar a fé, de viver a fé. Por quê? Porque ele tem que mudar de vida. Então ele quer fazer o Deus do seu jeito, quer fazer um Jesus do seu jeito. Foi exatamente o que Cristo falou, né? Virão muitos falsos cristos. Falsos cristos não significa apenas homens te dizendo, né, como diz aí o Henri Cristo, não é esse nesse título, né? Falsos cristos são falsos, são fabricados por nós. Queremos um Cristo do nosso jeito. Então aparecem muitos falsos cristos. Um Cristo sem igreja, um Cristo sem Eucaristia, um Cristo sem Nossa Senhora, um Cristo sem sucessores de Pedro. Enfim, cada um cria o seu Cristo do seu jeito e vai de acordo com as suas manias e com os seus pecados. Uma vez me procurou um senhor lá na igreja, há muitos anos. Se dizia pastor. Aí, você é pastor? De que igreja? Eu fundei uma igreja para mim. E aí, qual é a sua igreja? Aí ele falou o nome da igreja lá, não vou falar aqui, né? Mas ele falou o nome da igreja lá. Não era uma igreja conhecida, não. Depois ele disse que a minha igreja é casa de oração. Porque Jesus falou que a minha igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração, Jesus falou, foi o templo. Não foi a igreja como instituição, mas tudo bem. Lá na doutrina, comecei a especular sobre a doutrina. Aí a doutrina sobre o matrimônio, ele dizia que o homem pode ter 4 mulheres, não mais que 4. Só 4, padre, mal mais. Alguns maridos dizem que ter uma já é difícil, mas com todo respeito. Mas 4 mulheres, tá bom, mas por quê? Porque Jacó não teve 4? Lia, Raquel, e vai Bala, e uma outra lá que eu não me recordo agora. Quer dizer, pega o Cristo e faz de acordo com os seus pecados, de acordo com seus vícios. Foi o que aconteceu com Lutero, né? Problema pessoal, ele diz, agora achei a solução, o justo vive da fé, então isso aqui eu deixo para o lado e vou viver só da fé. E fez lá o que ele fez, com toda essa confusão que veio depois, né? Então pega a Sagrada Escritura, né, e vai interpretar do seu jeito, né? Sem o magistério. Vou fazer um Cristo do meu jeito, né? Quando uma pessoa deixa a Igreja Católica para ir para o protestantismo, a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer e se faz é: para qual delas eu vou? Eu não vou ser mais católico também, mas para qual delas você vai? E é lógico que ele vai procurar aquela que mais agrada, aquela onde eu me sinto bem. Não é verdade? Não é um Cristo que veio como Filho de Deus, que vai dizer o caminho, eu sou o caminho. Não, é o Cristo que eu quero que seja. Foi esse fato dos judeus. Não era o Cristo que eles queriam. Então vamos matá-lo. E é lógico que tudo isso já estava previsto.
não quer dizer querido, previsto. Que Deus não quer o mal, mas Deus permite. Judas, quando vendeu, vendeu livremente, não foi obrigado, historicamente, foi obrigado, não, vendeu porque quis. Então a gente tem que fazer uma distinção, e na profecia, né, existe a profecia que fala do futuro, existe o futuro condicionado e o futuro não condicionado. O futuro não condicionado, bom, está previsto amanhã chover, é o futuro. Mas é o futuro não condicionado. Os estudiosos veem lá os movimentos das nuvens, os ventos, etc, etc. Isso é futuro não condicionado. Esse futuro não condicionado, o diabo faz. O diabo faz uma profecia, né? Aí eu ponho entre aspas, e muitas aspas, porque ele vai falar de um futuro que é futuro. Ele, como inteligente, no futuro, aquilo que já é, por causa da sua inteligência, ele já vai chegar. Isso vai acontecer, isso vai gerar aquilo, pá, e fala do futuro. Mas aquele futuro condicionado é o futuro que depende da vontade do homem. Esse é o futuro condicionado. Então esse só Deus sabe. Porque para Deus não existe futuro. Para Deus tudo é presente. Então para Deus o que vai acontecer daqui a 10 anos é hoje. O que aconteceu no século I, para Deus é hoje. Então Deus, por ele ser presente, é um presente eterno, o futuro para ele é presente, né? Mesmo o futuro condicionado. Então todas essas profecias do Antigo Testamento, que estão de acordo com futuros condicionados. Nasceu em Belém por quê? Porque César, orgulhoso, tinha conquistado o mundo, queria agora contar quantas pessoas eram sujeitas a ele, eram seus súditos, suas súditas. Quer dizer, isso é condicionado, foi a vontade dele que fez o recenseamento, e por causa desse recenseamento, São José vai para Belém e Jesus nasce lá, no 9º mês de Maria. Herodes persegue o menino, quer matar o menino. Foi a vontade de Herodes que quis matar o menino. Então era um futuro condicionado à vontade dele. Mas lá no Antigo Testamento a gente já vai ver, né? Do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho. Deus já falando que ia chamar o seu filho para o Egito. E a gente vê que Jesus foi para o Egito, ficou um tempo lá, né? Mas ele nasceu em Belém, mas vai ser o Nazareno. Por quê? Porque quando ele volta do Egito, São José queria morar lá na região de Belém. Só que lá Herodes tinha morrido, mas ficava o filho dele, que era Arquelau, que era pior do que o pai, que era um sanguinário. E então, com cuidado para não irem para lá, eles foram para Nazaré. E aí se cumpre a profecia de que ele ia ser chamado o Nazareno. Então vocês vão ver nas profecias, elas vão mostrando no presente aquilo que vai acontecer no futuro, mesmo o futuro condicionado. Só quem pode conhecer o futuro condicionado é Deus. Então as profecias verdadeiras, elas são palavras de Deus. E vão mostrar exatamente aquilo que é no futuro hoje. Mesmo os futuros condicionados. Agora é claro que Deus tira do mal o bem, e Ele tem esse poder, mas Ele respeita também a vontade humana. Deus Todo-Poderoso, diante da vontade humana, Deus se torna impotente, porque Ele respeita, não obriga ninguém. Nós não somos como um animal diante de Deus. Deus nos respeita. É lógico que toda escolha tem suas consequências, mas Deus respeita. Então o futuro condicionado é condicionado pela vontade humana. Deus sabe o que nós vamos fazer daqui a tantos anos. Sabe não só aquilo que não é condicionado. Eu vou ficar mais careca, eu vou ficar mais caído aqui, mais uma dor acolá. Isso não é condicionado, isso faz parte da natureza. Mas os futuros condicionados, aquilo que eu, por minha livre vontade, vou fazer amanhã, por exemplo, ou daqui a pouco, que seja.
Então, tudo isso foi previsto e foi exatamente colocado, né? Foi vivido e realizado pelo próprio Jesus. Então Jesus, ele, na pessoa dele, se cumprem todas as escrituras, todas as profecias do Antigo Testamento. Então a gente lê as profecias do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Ele ilumina tudo aquilo lá. E o próprio Jesus fala disso, né? Se vocês não acreditam nas minhas palavras, fala para os judeus lá que estavam discutindo, leiam as escrituras, está lá, elas falam de mim. Pronto. Só que eles não quiseram ler, né? Ou leram e colocaram de lado. Às vezes a gente lê e não quer enxergar. Tá? Agora, então nós vimos aqui que em Jesus se realizam as profecias do Antigo Testamento. Essa é uma prova de que ele é o Messias prometido e de que ele fala é a verdade e que ele é o Filho de Deus, que ele e o Pai são um só, que envia o Espírito Santo do Pai. Então toda aquela doutrina, todas aquelas verdades que nós ouvimos de Jesus, ele já apresenta aí as credenciais. Primeira a credencial dos milagres que fez, e agora as credenciais de que nele se realizam todas as profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Ok aqui? Só que Jesus faz profecias também com relação ao futuro, e fez várias. Vamos ver algumas. Jesus faz profecias com relação a si próprio, por exemplo. Nós vamos ver as profecias com relação à paixão. Ele fala que o Filho do Homem vai ser entregue, escarnecido, açoitado, cuspido, vai ser morto e depois vai ressuscitar. Uma profecia, né? Essas profecias de Cristo se realizaram? Sim ou não? Uma profecia que ele fez antes. Embora o Evangelho tenha sido escrito depois, com o combate que havia contra os apóstolos, jamais eles poderiam mentir aqui dizendo que ele não tinha falado isso, porque ele tinha falado. O próprio Pedro, que pregou e tinha São Marcos como seu intérprete, o Evangelho de Marcos fala dessas profecias e fala da chamada que Jesus deu a Pedro, porque Pedro não queria que ele falasse daquele assunto. Então Pedro, com humildade, ele falou para Marcos, coloca aí, porque é verdade. É interessante isso, né? Depois fez profecias também sobre a sua ressurreição, e tanto fez que os judeus colocaram lá guardas no sepulcro, né? Interessante que depois que Jesus ressuscitou, os guardas saíram correndo na hora, né? Quando a gente hoje estuda o Santo Sudário, vale a pena o estudo apurado, né? É um estudo belíssimo, né? Muito profundo. Quando a gente vê o Santo Sudário, imagina o que foi a ressurreição, como uma grande explosão, né? Uma grande explosão de luz e Jesus ressuscitado e glorioso. Tanta luz que ficou marcado lá como se tivesse queimado o próprio pano, né? Com as marcas de Jesus. É em negativo, interessante isso. Você consegue chegar, se coloca em positivo, em negativo, né? De uma fotografia. Mas a gente entende então porque os guardas correram, né? Foram subornados pelos judeus e disseram: espalha por aí que enquanto vocês estavam dormindo, né, vieram os discípulos e roubaram. Aí Santo Agostinho diz: mas que coisa, hein? Como é que eles sabem que roubaram se estavam dormindo, né? Se estavam dormindo, como é que sabem que roubaram? Se estavam dormindo, como é que viram os discípulos, né? Então, mentira, né? O Agostinho tem umas sacadas assim espetaculares, né? E se estavam acordados, por que disseram que estavam dormindo? Sabendo as consequências de um soldado romano quando dorme, em serviço, né? E por que deixaram os discípulos roubarem? Na verdade, Jesus ressuscitou e apareceu a inúmeras pessoas, provando claramente que tinha ressuscitado. E Jesus previu isso antes, né? E é interessante que
O argumento que os judeus fizeram a Pilatos foi isso: ouvimos dizer, ele falava, esse impostor falava que iria ressuscitar, então queremos colocar guardas lá. Jesus fez profecias também com relação aos discípulos, com relação a Judas, por exemplo, né, que ele iria trair, com relação a Pedro, que ia negá-lo 3 vezes, e depois que o galo cantasse, 2 vezes teria negado 3, né? Também com relação aos discípulos todos, que eles iriam se afastar, iam fugir. Fala das perseguições que eles sofreriam depois, e que eles não se preocupassem quando fossem levados às sinagogas, aos tribunais, etc, etc. Mostra, claro, que o futuro, e era um futuro condicionado, que dependeria das vontades de outras pessoas, e Jesus já mostra isso, e isso se realiza claramente. Pedro nega Jesus, Judas vende, os apóstolos todos fogem, só ficou lá o João, que a gente chama carinhosamente de Joãozinho, porque era o menor, e ficou lá cuidando de Nossa Senhora, e é o discípulo do coração de Jesus. Os outros todos fugiram, correram com medo. Jesus falou que ia acontecer isso, né? Eu serei ocasião de escândalo. Fala também, Jesus faz profecias com relação à igreja, que vai enviar o Espírito Santo, e envia, que eles se espalhariam pelo mundo inteiro, e eles vão, que a igreja não seria destruída, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não houve instituição mais perseguida na história do que a igreja, e hoje vai ser mais objeto de perseguição. A gente sabe de pessoas modernas, né, que diz: a gente tem que destruir a Igreja Católica, ela tem que ser destruída, porque na verdade é a única instituição que tem força e que é capaz de criar a verdadeira ordem no mundo, que é a ordem de Cristo, esse reino de Cristo, que é o reino de paz, de justiça e de amor, de caridade, de fraternidade, né? E é um reino que se submete à lei de Deus. Então precisa destruir, que essa força aí, a igreja tem muita força. Então a gente vai esfacelando o que é possível e depois a gente destrói. Se a gente não consegue desmoralizar a igreja, porque os inimigos sempre fazem isso, primeiro eles tentam nos desmoralizar, né? Começam calúnias, desmoralizando, ridicularizações. Quando não conseguem destruir por aí eles vão e matam. Então o martírio é a última coisa, entendeu? Primeiro tenta desmoralizar, não conseguiu, mata. Eles não querem matar ninguém, porque sabem que o sangue é semente de novos cristãos, e sabem isso pela história. Mas, por via das dúvidas, se não tiver outra gente, mata, e acaba com o cristianismo. Foi assim na história. Coisa que muito me marca foi a perseguição de Juliano, o apóstata, que era imperador, queria resgatar, tinha sido batizado inclusive, mas depois quis resgatar o paganismo, e numa batalha lá, ele foi ferido, e combateu a igreja, perseguiu a igreja terrivelmente, e era imperador romano, né? Ele foi ferido, e ferido ele caído no chão, pega um pouco de sangue e joga para o alto e diz assim: venceste, Galileu. Mas Jesus sempre vence, sempre vence. As portas do inferno não prevalecerão, embora irão perseguir, porque se Jesus disse que não prevalecerão, porque tentarão prevalecer. Então nós temos que ter muita firmeza na fé, e o futuro exige de nós uma maior convicção da nossa fé. Por isso aulas como essas aqui fazem muito bem para nós, porque não só para o padre conferencista, que tem que ler mais, que tem que olhar mais os detalhes, e cada vez a gente vai ficando mais convicto, mas para vocês também, que vão conhecendo melhor nosso Senhor. A gente não tem mais
o catolicismo não pode ser mais um catolicismo só de tradição com T minúsculo. Meu pai era católico, não era católico, meu avô era católico, eu sou católico até o fim da vida, mas não sabe nada. Então é preciso uma convicção maior, um amor mais profundo à pessoa de Jesus Cristo, uma adesão total a Ele. Eram assim os primeiros cristãos, são seguidores de Jesus, tanto é que se chamavam cristãos. Alguns eram seguidores do caminho, porque Jesus é o caminho. Jesus fala também, faz uma profecia sobre a ruína de Jerusalém. Fala sobre o templo, os apóstolos admirados com a construção, que era belíssima. Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Não podia entender aquilo. Depois, Jerusalém, tu serás cercada de trincheiras, os inimigos te sitiarão, te apertarão. E aconteceu realmente isso, né? No ano 70 veio Tito, cercou, pega lá Flávio Joséfo, lê a descrição da guerra dos judeus, uma carnificina. Tudo isso tinha sido previsto por Jesus. E os cristãos tinham ido embora. Por quê? Porque acreditaram na profecia de Jesus, quando viram os sinais, fugiram, foram embora, né? E não foram atingidos. Agora há outras profecias sobre Jesus que não se realizaram ainda, por exemplo, no fim do mundo. Jesus fala de fim de Jerusalém, fala fim do mundo, embora dê alguns sinais, né? Quais são os sinais do fim do mundo, né? Jesus já viu, a gente pela Sagrada Escritura já vê alguns sinais, e a partir daí a gente pode prever, né? Pelo menos que está perto, mas quando, ninguém pode, ninguém sabe, né? Fim das nações, fim do mundo, há uma discussão sobre isso, né? Mas são profecias que ainda não se realizaram. E como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, a gente não pode dizer que vai ser agora ou vai ser daqui a 1000 anos. Antes do fim do mundo pode vir o fim da nossa vida, então nós temos que nos preparar para o fim da nossa vida, né? E a gente não sabe também quando vai ser. Então, quantas pessoas ficam desesperadas, né, sobre o fim do mundo, esquecem de cuidar da vida, que pode vir antes, né? E certamente virá o nosso fim. Conclusão: Jesus mostra com suas palavras e com sua vida as credenciais de que Ele é o Messias prometido, o enviado de Deus, o Deus feito homem, né? E Ele então afirma sempre que Ele é Deus feito homem, na unidade com o Pai e o Espírito Santo, né? E Ele mostra também, prevendo o futuro, que Ele é Deus, porque só Deus conhece, né, esse futuro condicionado. Então vamos agradecer a Deus de nós seguirmos a esse Jesus, vivermos esse Jesus. É interessante que Jesus não é apenas alguém para ser seguido, né? Vem e segue-me, não é só para isso, né? É alguém para ser vivido. Eu estou convosco. Não é um personagem do passado, ele é presente. E tanto que ele fica na Eucaristia, a Eucaristia é a sua presença real, do ponto de vista real, né? Mas espiritualmente está em qualquer lugar onde estivermos reunidos em nome dele. O fato é que não é o personagem do passado, é presente. Eu vivo em Cristo, diz São Paulo. Meu viver é Cristo. Por isso São Paulo se assusta quando está perseguindo uma seita de alguns que seguem um homem que foi punido pelo seu crime de se dizer filho de Deus, e agora esse homem aparece vivo. Eu sou Jesus que você persegue. Ele, poxa, caiu do cavalo e segue, quando começa a enxergar de novo, vê o mundo de outra forma, porque teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Então agradecemos a Deus, agradeço a Deus por ser católico, só tenho acesso a isso
de modo completo, porque eu sou católico. Isso exige de nós um compromisso maior com Jesus e um compromisso no mundo. Eu sou de Jesus Cristo.